Pessoal, falar sobre um assunto polêmico, né? Há um tempo atrás eu estava pesquisando sobre a NR13, que é a norma que trata sobre, classifica vasos de pressão, diz quais são os testes que devem ser feitos, né? Eu faço manutenção em autoclave e eu estava pesquisando sobre a NR13, ver se tinha atualizado alguma coisa, é, porque devido à saída dos técnicos, os técnicos industriais do sistema CREA com FEA, talvez porque antes, até então, somente engenheiros mecânicos e engenheiros civis que poderiam fazer as inspeções em vasos de pressão, que no caso podiam executar os laudos de NR13, né? Eu achei que talvez com o advento aí do novo conselho de classe, os técnicos também, como eles podem desenvolver as atividades, né, poderiam emitir o laudo da NR13. E eu descobri que não pode. A NR13 atualizada recentemente, apesar dela ser bem antiga, né, década de 70, ela vem atualizando com frequência, por característica dela, ela é possível ser atualizada com frequência, por ser uma NR, né, acredito que seja por causa disso. Bom, e somente profissional da engenharia, que pode fazer os testes de NR13. Tá lá na norma, né? Profissional da engenharia. E eu fiquei sabendo que um técnico em mecânica no estado de Santa Catarina fez. O CREA de Santa Catarina entrou na justiça contra esse profissional e anulou o laudo dele, né? Quer dizer, o Conselho de Classe dos Técnicos Industriais disse que ele pode fazer, mas o CREA foi lá e disse não pode. Entrou na justiça e derrubou o laudo. Até aí tudo bem, né? O CREA conhece a grade, né? Tudo bem, entre aspas, né? O CREA não deveria meter B dele no conselho dos outros, né? Mas enfim, né? Segundo o CREA, o engenheiro mecânico e outros engenheiros lá dentro, engenheiro industrial mecânico, engenheiro naval, somente que pode, né? Só que aí eu dando uma pesquisada ainda sobre NR13, eu descobri que o Conselho Federal de Química, a qual tem como registrados aí, como pode ter se registrado o engenheiro químico, ou seja, o engenheiro químico pode ser registrado no CREA e também no Conselho Federal de Química. Quando ele no CREA, ele não pode assinar NR13, mas quando ele está no Conselho Federal de Química, o Conselho Federal de Química publicou uma resolução dizendo que o engenheiro químico pode, né, assinar NR13. Olha que absurdo, né? Quer dizer, o CREA diz que o químico não pode, os engenheiros químicos registrados no CREA não podem, mas quando ele vai para o Conselho de Química pode. Será que o CREA entrou na justiça também contra os engenheiros químicos, assim como fez com os técnicos de mecânica, alegando que o engenheiro químico não tem capacidade para poder emitir o laudo? Quando registrado no seu conselho, se ele não pode dentro do CREA, também não vai poder dentro do Conselho de Química, né? É o mesmo profissional, a grade é a mesma. E eu não vi nenhum processo do CREA contra algum engenheiro químico, né? É dois pesos, ou um peso e duas medidas, né? Um peso, duas medidas. O que vale para o técnico não vale para o engenheiro químico. Se a gente for analisar, que é o que importa, é o que o indivíduo estudou, a grade curricular, se o técnico não pode, o engenheiro químico também não pode. Mas não é bem assim, né? Que acontece, infelizmente. Pois é, deixa aí seu comentário, sua opinião, o que você acha disso aí. Sempre assim, né? E tem mais assunto ainda relacionado a isso, com relação ao profissional da elétrica, né? Os tecnólogos e briga com os engenheiros eletricistas, o técnico de eletrotécnica, que é uma discussão para outro vídeo. Mas é isso aí.